Boa tarde a todos novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Câmara Municipal de Anhembi. E eu gostaria de ler o convite dessa tarde para todos, que fica sendo como também uma convocatória para aqueles que estão nas redes sociais, porque ainda há tempo de participar. O convite da audiência pública, a Administração Pública Municipal de Anhembi convida toda a população a participar da audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual 2026-29 e a elaboração de leis de diretrizes orçamentárias 2026. Para a apresentação dessa matéria, quero convidar o nosso diretor contábil, José Vasque, para fazer parte aqui dessa tribuna e, com ele, agora, a palavra e a apresentação. Após a apresentação, que nós chamamos de básica, nós teremos conteúdo para perguntas, participação, como é de praxe de uma audiência pública. Então, com vocês, o Vasque, nosso querido diretor contábil. Gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Como é uma audiência pública, a gente não vem com o bolo pronto. Então, vai ter que ter a participação de todos. A gente está com a receita, vamos trocar uma ideia. Ainda tem tempo de a gente fazer alguma inclusão ou alteração no nosso plano. O que é o PPA? O PPA é uma lei que define os objetivos, as diretrizes para a elaboração de um plano governamental, que é o nosso caso que nós vamos elaborar hoje. Dentro do PPA, a gente vai ter os programas, os projetos e as atividades. O programa é um negócio mais amplo. Depois eu vou passar exemplos de programa, projeto e atividade para vocês terem uma noção do que a gente está falando. O projeto ele tem um início e um fim. O projeto ele tem uma data para começar e uma data para terminar. As atividades são permanentes, são continuadas, é uma despesa continuada. E as ações são as diretrizes das ações para atingir o objetivo do programa. Só um minutinho, gente. O homem está socorrendo, né? Ok? Então, o PPA é uma lei, a LDO é outra lei, o PPA vai dar as diretrizes e os objetivos para a elaboração da LDO, e a LDO vai dar as diretrizes para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Compete ao Poder Executivo a elaboração dessas peças orçamentárias. Ficou definido por lei, deve estar na lei orgânica, que o prazo que o Executivo tem para enviar tanto o PPA como a LDO ficou definido 30 de junho, na próxima segunda-feira. É isso, né, Rose? 30 de junho. O PPA ele é elaborado, consolidado. Tem o Poder Executivo junto com o Poder Legislativo. Compete ao Poder Legislativo aprovar essas peças orçamentárias. Então, o Poder Legislativo pode aprovar, pode fazer emenda e pode não aprovar. Isso é de competência do Legislativo. O Executivo não faz nada sem a autorização do Legislativo. Então, essas peças orçamentárias é que vai dar a autorização para o Executivo executar o orçamento. Tudo bem? Vamos passar, Catarina? Então, o que é o PPA? É um instrumento de planejamento a médio prazo. Ele chamou médio prazo, mas o PPA ele é feito no primeiro ano de mandato por um período de 4 anos. Então, o PPA ele tem um período, é um planejamento dos programas, projetos, atividades para 4 anos. Então, esse PPA ele compreende 26
a 29. Estabelece prioridade e metas da administração municipal para os próximos 4 anos. Base para a elaboração do orçamento anual. Então, o PPA ele vai dar todas as diretrizes para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. E a lei de diretrizes orçamentárias dá todo o embasamento para a elaboração da LOA, que é a LOA que é praticamente a execução do orçamento. Define como políticas públicas e serão executadas nas diversas áreas: educação, saúde, infraestrutura e segurança. Participação popular. Então, a sugestão de temas e prioridades a serem incluídas no planejamento. O tribunal ele faz até com uma exigência a participação popular das entidades de classe, dando sugestão para incluir na peça orçamentária. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu peço até a paciência para quem já tem um conhecimento desses termos técnicos, mas muita gente, às vezes, é a primeira vez que está lidando com esse termo técnico, né? Então, eu trouxe exemplo de programa, projetos, atividades a serem incluídas na elaboração do plano plurianual. Olha lá, vamos ver um programa de infraestrutura urbana. Seria construção, manutenção e pavimentação do saneamento básico, iluminação pública e mobilidade urbana. O programa é um negócio amplo. Então, a gente vai ter os projetos, as atividades e as ações para atingir esse programa de governo. Olha lá, um programa de educação, ampliação da oferta das escolas, capacitação de professores, reforma em unidades escolares. Isso seria um programa da educação. É uma coisa ampla. Dentro desse programa tem que ter os projetos, as atividades e as ações para atingir o objetivo desse programa. Sobe. Programa de saúde. A implantação de unidades básicas de saúde, aquisição de equipamento, campanhas de vacinação, isso é um programa amplo. Programa de segurança pública. Investimento em policiamento, tecnologia de monitoramento, ações de prevenção ao crime. Seria um programa da segurança pública. Vamos outro? Saneamento básico, implantação de rede de esgoto, abastecimento de água em regiões rurais e urbanas. O projeto de revitalização de praças públicas. Também seria reforma de uma área de lazer e caminhada, instalação de equipamento esportivo. Projeto. Ampliação do hospital municipal. Aqui no nosso caso seria a unidade básica de saúde. Objetivo, ampliar os leitos, modernizar a estrutura, melhorar o atendimento da população. Projeto de construção de creches. Construção de unidade de educação infantil, em bairros prioritários. Atividade. Então, vamos repetir lá. O projeto ele tem início e fim. Vamos lá. A diretora de educação, ela precisa ampliar uma unidade de creche ou construir uma nova. Então, ela vai ter o início e o fim. Quando você constrói um imóvel, que ele é uma despesa de capital, a gente tem que calcular o quê? Depois de construir uma nova unidade, ou seja, de saúde ou da educação, esse projeto vai ter uma despesa continuada. Por quê? Lá vai ter despesa com manutenção de água, luz, vai ter que contratar funcionário, material de limpeza. Então, ela existe uma despesa continuada. Toda vez que a gente vai construir um imóvel ou um bem de capital, precisa fazer o impacto financeiro orçamentário da despesa continuada. Agora, atividade.
A atividade já é uma despesa continuada. Ela vai existir para sempre, enquanto existir o órgão público. Vamos pegar lá. Campanha de saúde preventiva, realização de mutirões de vacinação e campanhas de prevenção de doenças. Você faz isso já. Então, você já tem essa atividade. E tem as ações para realizar essa atividade, que complementa o seu projeto, que vai atender o programa que é mais amplo. O treinamento dos servidores públicos também é uma atividade. Fazer a capacitação dos servidores públicos. Campanha de coleta seletiva de lixo. É outra atividade. Educação ambiental, instalação de pontos de coleta, incentivo à redução de resíduos. É uma atividade que tem uma despesa continuada. Eventos culturais e desportivos. Organização de festa. O município realizou uma recentemente, né, que é uma festa religiosa. Feiras, Olimpíadas, festivais locais, para promover a cultura e a integração social. Tem mais, Catarina? Não. Então, esses são exemplos de projetos, atividade e um programa. Então, um programa é uma coisa ampla. As diretrizes desse programa vai precisar. São diretrizes que vão alimentar a LDO. A LDO tem diretriz que alimenta a LOA. E a LOA é a própria execução do nosso orçamento, que o prazo de entrega aqui, acho que é setembro, 30 de setembro. Quer pôr outros slides? Gente, alguma... Vamos ter participação? Senão vai ficar só eu falando aqui. Pois não, eu acho que tem um outro microfone para a gente... Não, mas é que está gravando. Eu tenho boa tarde a todos, parabéns, obrigado pela colocação aí no PPA. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer, sugestão, inclusive, obviamente, dentro do tema. A primeira pergunta minha seria, o senhor está nos mostrando um filme dos próximos 4 anos. Entretanto, eu tenho escutado de alguns vereadores em sessão, aqui na própria Câmara, que a Prefeitura possui entre 10 e 15 milhões de reais em caixa e que, ao mesmo tempo, tem dificuldade de pagamento em outras áreas. Obviamente, como isso trata-se de um assunto orçamentário, minha primeira pergunta seria essa. Apesar de ter o site da transparência, que eu nunca entrei, mas como eu escuto aqui dessa Câmara, dos senhores nobres vereadores, essas afirmações, eu só queria confirmar. Uma segunda colocação minha é o seguinte, hoje o município cobra, para você tirar um alvará de construção de casa, R$ 4,90 por metro quadrado de construção, e o habite-se custa R$ 83,00, independentemente do tamanho da casa. O que eu tenho visto nos condomínios, nos loteamentos de lazer, então, obviamente, gente de muito maior poder aquisitivo, em outras cidades, é 10 vezes isso. Eu acompanho nos meus empreendimentos casas que o sujeito hoje está vendendo por 2 milhões, 1,5 milhão, o sujeito gastou 250 metros quadrados a 4 e pouco, R$ 1.000 de alvará e mais R$ 83,00 de habite-se. Não seria um modo da prefeitura arrecadar sem ser no perímetro urbano, no asfalto? Aqui, obviamente, mantém isso, mas não me parece justo que a contribuição de quem tem uma casa dentro da cidade, que luta para fazer e tal, ser taxado ou cobrado pela prefeitura o mesmo tanto que outro, de casa de 300 metros quadrados, milhões de reais, não deve ser para ajudar o orçamento. Minha outra colocação são os eventos culturais. O Departamento de Cultura, aqui de Anhembi, consegue projetos, oficinas, shows, enfim, todas as atividades de parceria com a Secretaria Estadual de Cultura.
Porém, quase todos esses projetos têm contrapartida do município. A prefeitura está preparada para essa contrapartida que, por exemplo, a Secretaria Estadual exige. E a outra colocação é a situação dos transportes escolares. Como não está detalhado, estamos falando de orçamento, como é notório saber, inclusive me refiro mais uma vez aos vereadores desta casa, a situação dos ônibus, tudo isso está contemplado no orçamento? Enfim, há previsão para a reforma da frota, enfim, e dar assistência nessa área? São minhas 3 colocações, muito obrigado. Bom, vamos por etapa. Primeiro, o lado financeiro, né? Ainda bem que você é uma diretora financeira para me auxiliar. Vamos lá, o fluxo de caixa, o boletim de caixa, a gente é separado por 3 fontes de recurso. Tem o recurso próprio do município, que é a fonte 1, que a gente chama fonte 1. Tem o recurso estadual, a gente chama de fonte 2. E o recurso federal, a gente chama de fonte 5. O total de todos esses valores de recurso, não sei se confere o que ele falou, dona Lúcia. Quanto está hoje o nosso boletim de caixa? Não, mas dá aí um pontapé, vamos ver. Não, se tirasse um boletim de caixa hoje, daria quanto? Não precisa ser exato. 2.600 com todas as fontes, então está muito diferente de 15 milhões que ele falou. Bom, vamos falar. Nós estamos no final do mês, só para explicar, nós estamos no final do mês. Vamos imaginar que ela tenha 4 milhões lá no caixa. Se ela tirar um boletim de caixa hoje, ela tenha 4 milhões. O que está para vencer segunda-feira? A folha de pagamento. Os encargos sociais. Já está formando esse recurso para pagar a folha de pagamento do mês de junho. É fato gerador, junho paga dentro do exercício. Contabiliza em junho. Então, esses 4 milhões, ele já tem coisa comprometida, já tem despesa comprometida. E ela está falando todas as fontes. Vamos falar. Se tem um boletim, no boletim de caixa, tem um recurso fonte 2, só pode ser utilizado para aquele destino que veio do recurso estadual. Se é uma emenda parlamentar ou se é um convênio. Ele não pode pagar despesa, não pode pagar custeio. Bom, fonte 5, mesma coisa. Se vem um recurso federal, ou uma emenda parlamentar, ou um convênio, ele é específico para aquele custeio. Ou comprar um medicamento, ou pagar um serviço de terceiro. Então, depois precisamos confirmar, né, esse saldo de caixa que falou de 15 milhões, não existe hoje. Ela está falando aí de 2.600 a 3 milhões. Não, você está falando no saldo de boletim de caixa. Saldo de caixa na data de hoje. De hoje. Vamos falar que seja 2.800.000. 1.600.000, mais ou menos. Quanto na folha de encargos, dona Lúcia? Líquido da folha, 1.200.000 com os encargos. E os encargos mais? 1.200.000 tudo. 1.300.000. Aí é o líquido, não tem que pagar. O líquido da folha, o fundo de garantia é o INSS. E depois tem os consignados. Então, se ela tem 3 milhões, 1.600.000 está condenado. Condenado, que eu digo, para a folha de pagamento, fora os fornecedores do dia a dia. Bom, a outra pergunta já não lembro mais. Eu gostaria de... do metro quadrado, lá do... Eu gostaria de contribuir na primeira pergunta dos metros quadrados, somente. Vamos lá. Dentro do plano também, e do nosso planejamento, tem também essa visão dessa dosimetria entre a quantidade de pagamento de IPTU, por exemplo. Então, dentro do nosso plano, é fazer um novo mapeamento, um novo estudo, um
um novo mapeamento propriamente dito, um geoprocessamento entre centro de AMB, bairros, áreas nobres, para que atinja essa ideia, que ela é muito necessária, de contribuição. O contribuinte, de acordo com o seu potencial financeiro, está dentro do nosso PPA, respondendo a essa pergunta, contribuindo aí. E muito dentro do nosso PPA. Ok, obrigado, Amorim. A outra pergunta é do transporte escolar. Sim, também está contemplado não só no PPA, como na LDO e na LOA. A gente recebe recurso estadual, né, dona Lúcia, para o transporte escolar. A gente utiliza o recurso próprio e a gente utiliza também alguma verba do Fundeb, quando pode, ou do próprio município e da educação, né? Então está contemplado no... Gente, vamos mais participação? Pode ir seguindo? Aqui acho que vai repetir algumas coisas que eu já até comentei, mas vamos em frente, cara. Olha lá, o artigo 165, o Poder Executivo, então compete ao Poder, esse artigo 165 é da Constituição, compete ao Poder Executivo a elaboração dessas peças orçamentárias. Para a data de hoje é o PPA, o Plano Plurianual, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a terceira são os orçamentos. Bom, o PPA, elaborado no primeiro ano de mandato, 25. Ele é elaborado para os próximos 4 anos. LDO é anual. A gente vai elaborar 26, 27, 28 e 29, mas anualmente. Tá? A lei de responsabilidade também diz lá no seu artigo 48 o incentivo à participação popular. Ele quer a participação popular na elaboração das peças orçamentárias. Isso é muito importante. Em relação à participação popular, nós convidamos as associações de classe, mormente a Associação dos Pescadores, agora a novíssima, agora a AMA, Associação dos Amigos dos Melhores Amigos em relação aos animais. Nós tentamos contato com os pequenos produtores também, enfim, os comerciantes. Então, a pedido, né, do nosso diretor, foi feito esse convite para toda a sociedade, inclusive aqui a maioria receberam aqui esse convite, essa imagem. Então, respondendo a essa solicitação do tribunal e da lei, nós estamos cumprindo isso e, inclusive, está sendo transmitido ao vivo também, como metas de cumprimento dessas exigências. Ok, obrigado, Maninho. Bom, a lei orgânica do município. Me corrija aí os vereadores, se eu me enganei. A lei orgânica do município deverá estabelecer, observar a fim de verificação se existe algum dispositivo que faça menção à elaboração do PPA e LDO. Mas ficou definido na lei orgânica e na Constituição, que a nossa data é 30 de junho. Tanto o plano plurianual como a lei de diretrizes orçamentárias. É isso, Rose? Bom, o PPA de 26 a 29. Então, a gente vai elaborar um programa para os próximos 4 anos. Por que isso acontece? Já foi de propósito assim. Porque é feito no primeiro ano de mandato. Justamente o prefeito que está entrando, ele vai assumir um plano do exercício anterior, do prefeito anterior. Por quê? O prefeito que entra, ele não mudar uma obra que está em andamento, parar com uma obra e começar outra. Justamente por causa disso. Ele assume um plano do governo anterior e elabora o próximo 4 anos. Então, é isso que diz a lei para o plano plurianual. LDO, volta lá, Catarina. O LDO vai ser anual. Então, a gente está fazendo para 26,
Depois vamos fazer para 27, 28 e 29. A mesma coisa que a LOA. A LOA é a última peça orçamentária que vai ser a execução de todos os programas, atividades, projetos do município. Então, não ter programa, a gente já comentou isso, né? O programa, quais são as ações? O projeto é aquele que tem o início e o fim. Tem uma data para começar e uma data para terminar. As atividades que são uma despesa continuada no município, elas são uma atividade. Ela tem todo mês, todo ano, esse gasto. Operações especiais. O que vem ser uma operação especial? Precatório, se o município tem um precatório para pagar, ou uma dívida que passou, e os encargos do município que nós temos de imposto hoje é só o PASEP, né, dona Lúcia? Que é encargo do município. Aí vai ter as metas e os valores. Aí cada diretor tem a sua meta atual e qual é a meta que ele quer para 26, 27, 28 e 29, dos seus projetos e das suas atividades. O objetivo, né, do planejamento: direcionar o administrador para gerenciamento dos recursos públicos. Então, esse é o objetivo do plano plurianual. Estabelecer metas prioritárias à sua administração, avaliar a capacidade de arrecadação e desembolso público, sempre o equilíbrio responsável na gestão. Quando a gente fala desse equilíbrio, né, na gestão, a gente fala, a receita ela é uma previsão. A despesa, ela praticamente ela é fixada. A despesa ela já é conhecida. Quando você fixa uma despesa, dificilmente corta essa despesa. E a receita, quando ela é estimada, nem sempre ela vai se realizar. Ela pode ter um impacto na economia, porque a gente depende de recursos estadual e federal. Se tem alguma crise econômica, vai afetar o município, sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Definição. Instrumento, a definição de objetivo, né? Vamos lá, o que é objetivo? É um instrumento que define o planejamento do governo, no nosso caso, né, municipal, para um período de 4 anos. Estabelecer gastos públicos durante sua vigência, de maneira, estava errado ali, racional, de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização de novos investimentos. Agora a gente chegou na receita, né? Então, como que a gente fez essa projeção da receita? Acho que a Ana acompanhou isso também, né? A Ana, peguei a receita fechada em maio, projetei ela até dezembro. A gente tinha a base. Qual seria essa base para projetar? 26, 27, 28 e 29. Jogamos a inflação do INPC, Ana, que a gente combinou. O INPC, o IPCA. O IPCA estava programado para 2026, 3,5%. Não me pergunte como chegaram nesses 3,5%. Mas é os institutos do governo, tudo certinho. Então, eu cheguei nessa base prevista, recebi até dezembro de 2025, projetei 3,5% para 26%. Acho que o Legislativo fez a mesma coisa. Para 27, jogamos 3%, 28, 3% e 29, 3%. Isso, 29. Então, ficou a projeção da receita. Não sei se estão conseguindo enxergar, mas vamos repetir lá. A receita corrente para 2026 ficou 66 milhões. Para 27, 69 milhões, estou arredondando a coisa aqui. 28, 71 milhões, 73 milhões para 2029. Ah, mas essa receita não muda mais? Muda, ela pode mudar. Quando a gente for elaborar a lei orçamentária,
A gente vai fazer uma revisão da receita recebida e esse valor pode ser alterado. Aí, na própria lei do orçamento, você já faz uma cláusula alterando o PPA e a LDO. Bom, a receita corrente. A receita de capital, gente, qual é a diferença de receita corrente e receita de capital? Alguém sabe? Além da Ana e a Rose? Receita corrente são os impostos, o senhor Eduardo falou, tanto os impostos do município, as transferências do Estado, do município, do federal. O que é a receita de capital? É alguma verba que vem para um investimento no permanente do município. Uma obra, um viaduto, uma escola, isso é uma receita de capital. Por que a gente não colocou nada lá de previsão? Como ainda... Tem alguém do setor aí de convênio? A Carol não veio? Está em reunião? Então, como a gente não tinha assim, um convênio já praticamente certo, a gente preferiu, na hora que vira o convênio, a gente fazer um projeto de lei e incluir no orçamento, na LDO e no PPA. Nada impede que isso pode ser alterado do que ficar inchando o orçamento na expectativa. Colocamos R$100. O que é aqueles R$100? Seria a alienação de algum bem nosso. Foi alienado, ele entra como receita de capital. Então, lá embaixo, ele dá a receita corrente líquida. Ele deduz o quê? Os 20% do Fundeb. Aquela dedução lá de 8 milhões, ele vai chegar em 2026 numa receita corrente líquida de 58 milhões. Para 26, 60 milhões para 27, 63 para 28 e 64 para 29. Então, essa receita é uma previsão. E se a receita não realizar? O que a gente tem que fazer? Porque essa receita ela vai estar 100% comprometida com a despesa. Não é isso, dona Lúcia? Se a receita não realiza, qual é o papel do Poder Executivo, do gestor? Cortar a despesa. E cortar a despesa na administração pública, eu já vi coisa difícil, mas não vi uma coisa tão difícil como essa, né, Kátia? Não consegue, gente. A nossa despesa, praticamente, elas são fixas. O que é uma despesa fixa? É uma despesa continuada. Desse total, quase 50% está comprometido com salário e encargos sociais. Depois vamos pegar outra parte. Manutenção do município, a despesa fixa, contratação de médico, contratação de serviço terceiro. Não. Sobra o quê para investimento? Praticamente nada. Então, o município, para fazer algum investimento na cidade, precisa correr atrás de recurso vinculado. Estadual, com o governo estadual, com os deputados do Estado, ou recurso federal. Então, a gente fica nessa dependência, porque toda a nossa receita, praticamente, ela é fixa. Perdão, a despesa ela é fixa. A receita, se a receita não realiza, tem que ter um ajuste no orçamento. É diferente da Câmara, né? Vocês têm a receita fixa e já tem, pode até fazer investimento. Eu brinquei acho que com o vereador, é o primo rico do município, é a Câmara Municipal, né? Não tem problema financeiro. O Vasque, somente uma parte também, aqui nós estamos com o nosso plano de governo. O plano de governo, ele obedece, ele respeita esse sintoma do município. Queremos fazer, mas existe essa, como se fosse uma cláusula de barreira, de responsabilidade com que o município está vivendo agora. Portanto, ele está aqui para ser aplicado, mas ele obedece essas despesas fixas, obrigatórias e emergentes. Somente para contribuir nessa sua explicação da nossa situação atual. O primeiro ano ele é muito importante para nós, mas nós temos que respeitar e
trabalhar muito duro em cima disso. Onde é que nós podemos economizar? Nós podemos economizar naquilo que realmente vai sobrar sem nenhum tipo de prejuízo do que já acontece hoje. Então, o Amorim falou do plano, esse é o plano da campanha, né? Plano de governo na campanha do candidato. Esse plano de governo tem uma pesquisa, tem pesquisas que indicam que só 42% dos municípios utiliza o plano da campanha no plano real, formal, transformado em lei, que é o PPA. Eu procurei colocar, são quantos itens, Amorim? A maioria dos tópicos aí já estava contemplado como projeto, ou como uma atividade, ou como uma ação. Mas eu coloquei todos no plano Em Vasco. Eu transformei esse plano de campanha num plano real, formal, por lei. Você Que, tem razão. lógico, vai depender da aprovação do Legislativo. Tá? O Executivo não faz nada sem a autorização do Legislativo. Oi? É o que você falou. Ele vai passar mais para frente, ele vai aparecer. É que, na verdade, ele não é novo. Ele é um plano de governo que dá continuidade e respeito ao que já está acontecendo. Saúde, educação, transporte e por aí vai. A implementação precisa desse respeito que nós estamos tendo agora com o que tem. Ele existe, mas ele não é novo nem diferente. Ele é alguma coisa complementar, mas ele obedece também à ordem de todas as cidades, saúde, educação e por aí vai. Bom, falando da receita estimada ainda, você vê que a maior fonte de recurso do município, que é essa coluna aí do meio, são as transferências correntes. A transferência que vem do governo estadual, a transferência que vem do governo federal. Olha o recurso próprio nosso lá. Olha lá, ele falou para aumentar, o Eduardo falou, né, para a gente aumentar. Lógico, tem que fazer todas as ações e atividades para aumentar a nossa arrecadação própria do município. Mas olha no gráfico, o primeiro lá seria os impostos, taxa e contribuição de melhoria do município. Ele representa muito pouco da receita. A gente precisa melhorar isso? Precisa. Mas aí depende de ações e depende também de não prejudicar o contribuinte. Tem que ter um negócio coerente com a arrecadação do município. Em Vasco, e até mesmo para aumentar a arrecadação, tem que implementar também gastos para se fazer isso. Por exemplo, a contratação de uma licitação de uma empresa de geoprocessamento. Se chega na contabilidade e não tiver dotação orçamentária, nós ficamos num limbo entre nós precisamos aumentar a receita. Para aumentar a receita, nós precisamos de uma empresa de licitação que não tem dotação orçamentária. Então, a própria contabilidade nos breca aí. Então, é algo que, nesse primeiro ano, tem que ter muito cuidado. Como que nós vamos aumentar a receita com uma autorização para que isso aconteça, sem ferir o que já está acontecendo e tendo dotação orçamentária também. Lá, a última coluna é a dedução do Fundeb. Então, a nossa receita já vem uma dedução do recurso do Fundeb. Esse Fundeb ele tem que ser aplicado na educação, os 70% com o magistério, com os professores, e 30% com a manutenção das escolas. Né, Vânia? Está histórico, está o presidente aqui do Conselho do Fundeb, porque está histórico, né? O gasto em torno de 85% a 86% da receita arrecadada do Fundeb com o magistério. Então, sobraria, Vânia, vamos pensar em torno de 14% na manutenção. Se nós estamos fazendo uma previsão de 10 milhões, vamos supor, para arrecadar, 10 milhões, 14%, então você pode pensar, aí você tem R$1.400.000 para outros gastos. Aí pode ser permanente ou despesa corrente. Esse ano,
Tem até uma pergunta dele, o que o município está fazendo para melhorar o nosso transporte? Nós vamos adquirir 2 vans, né? Uma já foi para licitação, a primeira eu vou pegar com o recurso do ensino, não vou comprometer o Fundeb por enquanto, e a segunda eu vou esperar lá até agosto, mais ou menos, para ver se a tendência é essa mesmo, para não prejudicar o pagamento dos professores. Aí a gente dispara a segunda van, agosto ou setembro. Tudo bem? Então, Vânia, vamos falar 10%. Você pegando esse índice do IPCA, que a gente chegou de inflação, põe que você tem em torno de 1.400.000 só da receita do Fundeb para manutenção das escolas. Tanto como manutenção ou para aquisição de bens. Tá? Se não contemplou alguma coisa nesse plano que eu elaborei, você pode dar a sugestão para incluir. Tá bom? Vamos em frente? Quebrou lá, né? Aqui já está no repasse, né? Foi isso, Ana? 2026, ficou quanto para o legislativo? Não, não chegou lá ainda. Aqui eu quebrei por programas, né? Encargos gerais do município, 3.850.000 para 26. Por que diminuiu em 27? Porque no encargos gerais do município estão os precatórios, tanto do TJ como do TRT. Provavelmente, na pesquisa, para 27, tem uma diminuição dos precatórios, das ações quanto à prefeitura. Então, diminui um pouco o nosso encargos gerais do município. Então, ficou 3.850.000 para 26, 2.695 para 27, 2.240 para 28 e 2.275 para 29. Dá um total de 11 milhões nesses 4 anos. O que compreende aí, praticamente são pensionistas, temos 3 pensionistas hoje, né, dona Lúcia? Olga, 3, né? Diminuiu. 3 pensionistas que entram aí, o PASEP, que a gente paga, que é 1% da receita, dona Lúcia. 1%. Aí entra também dívida. Eu estou prevendo, a gente tem uma dívida de parcelamento do INSS e precatórios. Para 2026 está programado 3.850.000, só de encargos gerais do município. Vai sair da onde isso? Da receita recebida. Já está comprometido isso aí. Processo legislativo. Então, ficou 3.086.000? Ana? Você arredondou, né? 3.087. 3.182. Então, não precisamos trabalhar depois, porque você tinha colocado até centavo, né? Depois você está mandando para mim, antes de eu formatar isso aí. Então, 3.086, 3.182, 3.278, 3.376. É isso? Tá, depois você encaminha, você tira o centavo, vamos tirar só o centavo. Outra você trabalhou com 3.187, pode deixar redondo, 3.187, não tem problema. Depois ele chamou o segundo programa lá, a AMB mais gestão. Deu 7 milhões. Bom, aí depois eu vou quebrar o que está dentro desse AMB mais gestão, cuidar a AMB, mais lazer, esporte e turismo, Educa AMB, que eu chamei toda a parte da educação, todos os programas da educação, como Educa AMB. AMB mais saúde, Micaela. Então, mais saúde. E a reserva de contingência. A reserva das emendas impositivas está lá no AMB mais gestão. Então vai estar lá os 2%, é 2%? Hoje, 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, né? Então, eu já projetei essa reserva da emenda impositiva para 26, 27 e 28.
Agora ficou uma dúvida. Você vê no conceito de projeto e atividade. O projeto tem um início e um fim. Atividade é uma despesa continuada. Quem dos vereadores conseguiria definir para mim uma emenda impositiva do vereador? Rodrigo, é uma atividade ou é um projeto? Por exemplo, às vezes, o conceito de projeto e atividade, às vezes, confunde a gente um pouco. Ela precisa ser muito bem mensurada, muito bem esclarecida, senão você vai confundir um projeto com atividade. A atividade é uma despesa continuada. O projeto ele tem um início e uma data para acabar. A emenda impositiva do vereador, na lei orgânica que vocês colocaram, ou na Constituição que está. A emenda impositiva é um projeto ou é uma atividade? É projeto? Não, não é questão. Mas então, tem vereador que está fazendo atividade. Não tem repasse para a saúde? Porque, veja bem, ó, tem repasse de emenda positiva para a saúde e para a contratação de prótese dentária. Quem mais? Tem atendimento lá para... Não, tinha mais serviço médico lá, de emenda positiva. Ultrassom. Isso é uma despesa continuada. A partir do momento que você dá você oferece serviço em 25, como você vai cortar em 26? Mas tem tratamento de TO lá, de terapia ocupacional, não tem também? Bom, que seja prótese dentária. Você oferece um ano, você não consegue mais cortar depois. Aí virou uma despesa continuada do município. Em Vasquez, só também, aqui junto com o Rodrigo, a emenda impositiva começa num projeto e depois vai para uma atividade, porque ela é obrigada também a ser cumprida. Então, aquela atividade o executivo tem que fazer, por isso que entra dentro desse seu conceito. Eu sei, mas o projeto é uma coisa, a atividade é outra coisa. O projeto que nós estamos falando, o Rodrigo falou, não, parece que eu li, mas eu achei estranho. Que a emenda impositiva do vereador é uma atividade. Eu achei tão absurdo. Se uma atividade é uma despesa continuada, aí virou custo do município. Entendeu? Mas vamos lá. Você deu um recurso para 25 para contratar médico lá, especialista para... Não teve. Estou confundindo com outros, mas tem. Mas mesmo lá, prótese dentária. Se você ofereceu esse ano, e o ano que vem não oferece mais? O governo... Alô? Está ouvindo? Tá, né? Já tinha, então, esse programa antes, né, Então, aí, se eu não me engano, ano passado, é porque, assim, já que abordou esse assunto, assim, qual que era o costume com relação às emendas impositivas que envolvem a saúde? Era conversar previamente com quem estava na direção do departamento. Então, os anos anteriores, vamos supor, teve ano que surgiu a ideia de adquirir um veículo, entendeu? Partiu a sugestão do departamento, da diretora daquele momento, né? E aí, como tem essa obrigatoriedade dos 2%, 50% ser destinado à saúde, então reservou esse montante para aquisição do veículo. Teve um outro ano que foi a aquisição de gerador, né, que também partiu a ideia, também naquele momento, de uma conversa com a diretora da saúde daquele ano, né? O que aconteceu depois, assim, que teve muitas mudanças da direção do departamento de saúde no mandato passado. Então, se reservou um montante para aquisição do gerador. No ano passado, para esse ano, né, como teve algumas situações que envolveu a política, porque era ano eleitoral, tudo, a comunicação não ficou muito boa nessa parte. Então, o que aconteceu? Cada vereador, então, começou a reservar para alguma coisa daquilo que a população vinha cobrando, né? Então, teve uma parte que foi para a parte de aquisição de medicamento,
então reforçou essa parte, né, porque já tinha. Não vou lembrar tudo de cabeça agora, exames. Isso, então nessa parte da saúde, foi no... Não, tudo isso aí aí, é atividade. né? Então, Não, eu acho correto, porque, pelo que eu li, tem que ser uma atividade. Porque um projeto, quando você faz um projeto, quando ele tem início e fim, tem até uma emenda positiva, porque depois do fim desse projeto, aí que ele vai começar uma despesa continuada. sim. Não, eu entendi o que Entendeu? você quis dizer, né? Porque, vamos supor, se em determinado ano o vereador apresenta para Isso, algo que até então o município não vem atendendo, aí para o outro ano, né? Como que vai tirar isso se a população já vê esse serviço sendo prestado, né? Eu entendi. A indicação. Gente, todo esse assunto está indicação relacionado ao PPA, porque Então, já está a reserva lá, não estamos A indicação fugindo da nada. saúde, a gente discutia com o departamento. O que eles estavam precisando, Sim. a gente direcionava. Lógico. Entendeu? Não, Esse o questionamento não seria nem dessa, viu, vereador? O questionamento está só no conceito, o que é um projeto, o que é uma atividade. Às vezes, de exemplo, você precisa ficar muito bem mensurado. Pô, o que aconteceu no município? Um vereador destinou uma verba lá da emenda positiva para contratar um veterinário para animais de grande porte. O município nunca ofereceu esse serviço. E tem uma outra situação daí, mas desculpa eu cortar você, porque dependendo, por isso que tem que ter muita clareza naquilo que vai colocar na emenda impositiva, porque pode ter impedimento de ordem técnica. Sim. Né? O prefeito ele não pode vetar a emenda impositiva. Mas se ficar constatado impedimento de ordem técnica, aí é oficiar da Câmara. Pode até substituir. Exatamente. Porque a emenda impositiva... Dentro do prazo, por isso tem que ficar atento também dentro do prazo. Sim. Aproveitando, já que abriu essa questão da saúde, Micaela, só para relatar uma situação que a gente vivenciou no passado e para que não aconteça futuramente também, essa questão do gerador, cadê o Marquinho? O Marquinho participou, acompanhou também. Foi conversado, então, previamente com uma diretora no momento, né, porque é sempre, só o pessoal sabe o que é emenda impositiva, né? Todo mundo aqui, né? Então, assim, a gente vai apresentar, que nem, a gente está em 2025, os vereadores vão apresentar a emenda impositiva na lei orçamentária para 2026, certo? Então, teve um ano que a gente discutiu com a diretora do departamento naquele momento, né, e ela indicou para a gente a necessidade da aquisição desses geradores. Se eu não me engano, eram 2, né? Um aqui para atender a unidade de saúde aqui de Anhembi, e o outro lá em Piramboia. Quando virou o ano, assumiu uma outra diretora, né, e nas conversas que teve internamente, conseguiu-se, na época o Poder Executivo, com um deputado, uma emenda parlamentar para atender a saúde. E eu acho que por falta de comunicação interna naquele momento lá, apontaram para esse deputado que indicasse, então, para a compra de gerador. Então, a situação que ficou daí, né, tinha emenda impositiva já reservada para a aquisição do gerador, e depois, através desse deputado, pediu-se mais um recurso para a compra do gerador. E por isso que eu falo que tem que ficar muito atento com relação aos prazos das emendas impositivas, porque se previamente, dentro dos prazos que está estipulado lá, informasse a Câmara, a gente conseguiu, tal, tranquilo, né, poderia já ter realocado. Foram informar só depois que a emenda já estava em conta, aqui já tinha estourado os prazos previstos na lei orgânica, tal, então gerou uma certa confusão naquele momento. Então, é bom só relatar esse caso que aconteceu no passado, para aprender com os erros do passado, para evitar que aconteça futuramente de novo. Tá ok? Tá, mas eu não gosto de ficar pegando o microfone, Vasquez, porque senão só eu fico falando. Não, cara. mas continuando ainda na emenda positiva, pelo que eu vi na lei que vocês fizeram da emenda, que é baseado na Constituição, a emenda impositiva, ela, por exemplo, quando faz um projeto, tem um deputado que parece que quer mandar uma emenda parlamentar ou um convênio para construir a sala de raio-x, é isso? Então, mas veio um convênio para isso? E como que a gente está montando essa sala?
Já está montada? Mas não tinha aí, mas que tinha até naquelas audiências que o Estado fez do PPA da RDO para incluir também um raio-x, um equipamento. Bom, tudo bem, isso aí. Mas lá, o que eu falo, isso é um projeto. Ele tem um início e um fim. E depois? E a manutenção disso aí? Você precisa contratar 2 técnicos? Né? No mínimo 2 ou 3. 3 técnicos. Aí tem toda a manutenção lá a sala de espera, técnico. Isso tem uma despesa continuada, que não estava programado na emenda ou no convênio. Então, isso que eu quero dizer. O vereador aqui, ele precisa, às vezes, tomar cuidado, viu, Rodrigo? Que eu li a lei de vocês, a emenda impositiva de vocês, ela tem que estar contemplada no PPA, na LDO, o projeto, para você dar atividade. Não pode criar uma atividade que não tem o projeto na LDO. Isso tem que ter uma alteração na LDO no PPA, para a emenda positiva. Aí não pode, vocês mesmo colocaram um artigo. Isso aí. Isso. Então, isso que eu falo, Micaela ou Vânia. Quando vem um convênio, que depois de terminado a etapa desse convênio, ou construção de uma sala, ou aí tem a despesa continuada. Esse cálculo que não é feito, aí precisa contratar funcionário, um técnico lá de raio-x não é barato, não. Trabalha 12 por 36, né, Cátia? Tem que pagar insalubridade. Ela falou que precisa de 3 técnicos. Depois tem a manutenção do equipamento, né, Amorim? Sim, Vasque, o seu João tem uma pergunta. Cadê o Só para esclarecer um pouco. Alô? 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 Dentro desse programa de PPA para 2026, eu não vi nada de dívidas do governo passado. Essa dívida do governo passado significa que vai ser paga até final de 2025? O PPA não inclui dívida, viu, senhor João? A dívida existe, essa dívida ela já está no balanço, ela está no resto a pagar. Você vai ter que fazer um cronograma de pagamento dessa dívida. Entendeu? É uma dívida, quando você fala, a dívida que passou estava representando quase 2 receitas. Para o município liquidar essa dívida, tem que ter um cronograma muito bom. Você tem alguma coisa disso? O que teria a acrescentar é a questão do respeito às dívidas anteriores, né? Então, seu João, a administração não vai deixar de pagar e deverá pagar de acordo com a receita atual. Então, está contemplado o pagamento, porque ele existe, ele já é atividade. Não, ele já é um resto a pagar. Ele já está no balanço. Quando fechou o balanço de 2024, essa dívida está consolidada. Quando a gente fala de plano, a gente está falando de receita do exercício, despesa do exercício. Aí não entra dívida. Nós estamos falando quanto vai receber em 2026, quanto vamos gastar em 2026, quanto vai receber em 2027, quanto a gente vai gastar em 2027. A dívida de 2024, ela passou no balanço, é uma dívida. Essa dívida já existe. De fornecedor hoje, Lúcia, não lembro de cabeça, mas está mais de 2 milhões. 2 milhões e pouco. Só de fornecedor. A gente deve 2 milhões e pouco. Se a dona Lúcia fala que tem um caixa de 2.600, eu tenho uma folha de pagamento para segunda-feira de 1.600.000, então, que programação que eu consigo fazer? O senhor já me procurou 2 vezes, senhor João. Eu estou dando atenção para o senhor. Eu não estou conseguindo fazer uma programação de pagamento da dívida. Senão, eu não consigo nem pagar salário, nem dar a manutenção do município. Nós vamos ter que dar um jeito, vamos ter que pagar. E por conta disso, que o critério de pagamento é o grande desafio no momento. Existe a dívida, temos que criar o critério de pagamento, mas tem que obedecer essas despesas fixas mensais. A pergunta do João foi bem inteligente. Ele falou, não vi nada de dívida no PPA, mas não entra
No PPA não entra dívida. A dívida já está contemplada no balanço, já está assegurada no balanço como o resto a pagar. Isso não sai do município. Quando a gente fala em plano anual, o PPA ou a lei de diretrizes orçamentária, a gente está falando de receita e despesa do exercício. Na verdade, aqui. Só complemento, né? Eu entendi a preocupação, na verdade, do seu João, que nós vemos hoje o município, você mesmo falou, né? Acaba se condenando, então, algumas receitas por conta de dívidas passadas, e fica até difícil fazer um plano desse, projetando para até 4 anos, com essa dívida. E aí fica, é bom que deixe registrado, mas assim, é uma dúvida que a população tem. Em quanto tempo a gente consegue, de repente, pagar essa dívida? Eu sei que não faz até parte disso aqui, mas para projetar o PPA, para a gente ter, para incluir, inclusive, políticas públicas ou algo que nós possamos fazer aí, e para que a população possa contribuir também, né? Vendo todos esses números, assim, seria importante a gente esclarecer qual que é a previsão de vocês no pagamento dessas dívidas e projeção para os próximos anos. Então, vereador, a pergunta é boa. Por que a gente não negociou com nenhum fornecedor ainda? Porque eu não consigo oferecer nada. Você fala, o senhor João até falou, eu divido a dívida, né? Você dividia. Vamos dividir essa dívida aí. Eu até pedi, você não consegue oferecer nenhum benefício para o município, dando um desconto tal, que seria um atrativo para a gente fazer um contratinho com desconto. Ele falou, não consigo, porque minha margem de lucro é pequena, e é mesmo, combustível tem uma margem de lucro muito pequena. Agora, você fala, nós pagamos já de precatório quase 2 milhões de reais. Nós estamos pagando o INSS 80 mil por mês, vezes 6 meses, pagamos 6,8, 48, 480 mil de INSS. Pagamos alguns fornecedores, né? Sim, a gente passou com 3 INPS atrasado, INSS atrasado, Fundo de Garantia atrasado, Fundo de Garantia não. Tudo isso foi pago com o recurso desse exercício. Não quero fazer comparação, mas quando uma empresa privada pede falência, ou ela entra em falência, ou concordata, quem são os primeiros a receber? É o passivo pirografários, que eles chamam. São os funcionários. Os funcionários têm direito a receber. Segundo, depois vem primeiro os funcionários, segundo os fornecedores, depois os encargos sociais, os impostos, e, em último lugar, os fornecedores. Não quero comparar nada aqui. Mas o que aconteceu? O precatório nosso travou a CND do trabalho, travou a CND do INSS e teve que pagar para liberar, senão daí aí ia diminuir o quê? Mais a receita ainda. Eu ia entrar exatamente aí, porque nós, o senhor João entender, nós não tivemos opção de precatório. Não tem opção. As contas seriam bloqueadas. Nós já estávamos no CADIM. Saímos do CADIM agora, né, doutor João? Pagamos o que tinha que pagar do CADIM, saímos do CADIM, mas precatório é obrigatório também, principalmente os federais, e isso nós parcelamos, estamos pagando esses precatórios para as contas estarem livres para uma oxigenação e sobrevivência do município financeiro. Isso é o básico, sem esquecer das dívidas que nós temos, porém, não pode perder nem um segundo a atenção daquilo que precisa ter no município para a sobrevivência básica da tesouraria. O Amorim falou do CADIM. Por que o nome da prefeitura entrou no CADIM? Até o doutor João vai auxiliar nisso aí. Apareceu, de repente, mais de 60 mil reais de multa de trânsito, né, dona Lúcia? 60 mil reais de multa de trânsito, tudo de exercícios anteriores. Tinha uma multa que era a placa de veículo do município, tudo, em Goiânia. Acho que alguém foi de carro para Brasília, tal. Tinha até multa lá, estava no nome no CADIM. E veio também mais de 45 mil reais, que o João que liberou isso para a gente,
no Prodesp, né? Que são publicações oficiais para 58 milhões. Então, a gente precisou ir socorrendo isso, o que o Mourinho falou, para não bloquear mais o financeiro nosso. Aí isso estava impedindo de receber receita. O senhor Eduardo vai querer fazer uma pergunta, mas antes eu queria só terminar, que alguém nos pergunta, por que vocês não falam mal do governo anterior? Por que vocês não fazem acusação? Porque nós não precisamos fazer isso. Os números e os documentos falam por si só. Então, nós não precisamos falar de má administração. Então, multas e documentos, eles falam por si só. Portanto, já fica marcado na história, a contabilidade é a maior audiência de prestação de conta que tem de qualquer governo. Por isso que, primeiro, cumprir as obrigações, e essas obrigações estão sendo registradas, elas funcionam como uma comprovação pública de idoneidade do atual governo, sem criticar o anterior. O que vai fazer a crítica para o anterior é o Tribunal de Contas, é a Justiça, as documentações, não nós. Nós não podemos ficar criticando, falando mal, perdendo tempo com brigas, sendo que nós temos que ganhar tempo com trabalho e trabalho pesado que nós estamos fazendo. Olha, a minha colocação é o seguinte, senhor Vasquez, aquele gráfico de receitas me parece, enganoso seria um termo até agressivo, mas mostra uma receita ascendente nos anos de 26, 27, 28 e 29. Entretanto, foi estimado um IPCA de X% ao ano, que eu acredito que por isso que cada ano o orçamento aumenta. Esse IPCA, estimativa futura, imagino que foi consultado no boletim Focus, que o Banco Central produz toda segunda-feira, consultando centenas de bancos, empresas, inclusive órgãos lá fora. Então, a minha pergunta é o seguinte, o senhor falou que em torno de 50% seria despesa, entre aspas, carimbadas, ou seja, obrigatórias. O governo federal tem 93% das suas despesas carimbadas, sem contar o juro da dívida, que não é considerado déficit. Então, a pergunta sobre a dívida faz todo sentido, porque, na realidade, o município não passa nem perto de ter 50% da receita disponível, porque tirando-se a inflação, porque os custos vão subir também na mesma proporção da inflação. Então, em termos de hoje, as receitas são absolutamente estáveis. E, além disso, tem que prestar atenção nesses custos financeiros que colocando nesse 50% de disponibilidade, vai reduzir a disposição do governo e dos próximos, que tem que pagar juro, parte do principal, e não é considerado déficit. Então, na minha cabeça, precisa fazer conta aí com o departamento financeiro, não sei se a prefeitura tem 10% do orçamento, não acredito, livre para investimentos, para contratações, enfim. Enfim, só que fica essa colocação. Obrigado. Não tem 10%, não é aquilo que eu falei no início. Os 50% que está comprometido na receita é só com salário e encargos sociais. Eu não falei da manutenção fixa do município. Só salário e encargos que já compromete 50% daquela receita. Realmente, a receita ela tem a projeção do IPCA. 3,5 para 2027, que 26 estava programado, depois é 3,10, 3,3. Agora, historicamente, a receita corrente líquida ela tem acompanhado e tem realizado. Ela não vai fugir muito. O que foge um pouco, a despesa. Mesmo o fixo de despesa, às vezes, não é suficiente para a manutenção. É aquilo que você falou, as despesas também têm uma crescente, através do seu custo de inflação, o combustível sobe, o transporte sobe. Aí, principalmente quando você vai fazer uma contratação de serviço, ela tem um custo alto. Aí a gente tem que dar um socorro e suplementar
as dotações que não estão sendo suficientes para contratar o serviço de interesse público. Você tem toda a razão. Então, não sobra 10% para investimento. O investimento nosso hoje é zero. A gente depende de qualquer tipo de investimento, convênio, né, o Arnaldo? Convênio com o Estado. Oi? Só para complementar, os 10%, tipo 400 mil, já é uma reserva que nós temos que fazer bem antecipado do mês para a folha de pagamento, que é a grande preocupação que nós temos com a folha de pagamento. Então, não é que sobra, mas se tiver algum saldo de um mês para o outro, se esse saldo for 10%, se esse 10% for 400 mil, ele já tem que ser reservado obrigatoriamente para a folha de pagamento, entre aspas também, reserva de prevenção, que nós chamamos, né? É isso. E é um tipo de uma reserva obrigatória, uma reserva para gastar, reserva para cumprir dentro do mês. E assim é a nossa situação atual. E a reserva também do 13º, dos encargos do 13º. Nós estamos 6 meses já, nós vamos entrar no mês 7. Já tem 6 dozeavos do 13º comprometido. Desse 13º, ele vai incidir um outro INSS e um outro fundo de garantia. E ela vem fazendo um dozeavo por mês de reserva para o 13º e para os encargos sociais do dezembro. Porque o mês de dezembro é o mês mais crítico para o município. A receita é uma só e praticamente a gente tem quase 2 despesas. Principalmente de folha, né, dona Lúcia? E encargos sociais, o que é pesado para o município. A folha e encargos sociais pesa na hora que sai. Então, às vezes falam, o boletim de caixa tem tanto, mas precisa tomar cuidado na análise do boletim de caixa. Às vezes é fictício aquele valor. Existe, mas está comprometido. Não totalmente ou quase integralmente, o boletim de caixa já está comprometido com a despesa realizada. Sim, é isso que eu falei, só vai fazendo uma reserva de caixa para pagar o 13º. Está certo que a primeira parcela do 13º já é contemplado no aniversário, né? No aniversário já alivia um pouco. Mas, mesmo assim, tem 2 encargos depois em dezembro, tanto do INSS como do Fundo de Garantia. Mais pergunta? Vamos? Só rapidinho, Vaz. Oi? Aqui, rapidinho, sou eu de novo. Então, assim, resumindo, né, porque aí eu perguntei sobre os próximos 4 anos, nós temos uma dívida a pagar. Mas, assim, resumindo, vocês conseguem me falar até quando a prefeitura vai ficar nessa, perdão a palavra, mas nessa pendura que está hoje? Porque é difícil a gente prever daqui 2, 3 anos. Não estamos falando 2, 3 anos, vereador. Hoje eu não consigo dar uma... PPA. Né, o PPA não é contemplado dívida, vereador. O PPA é só despesa do exercício e receita do exercício. A dívida dele já está no balanço. Nós vamos ter que equacionar. Hoje, se eu falar, quanto eu tenho para pagar a dívida do seu João? 0, não tenho nada. A dona Lúcia não tem nada no caixa. Como que eu vou sentar com ele e negociar se eu não tenho um tostão no caixa para pagar ele? Tá bom, então... Hoje, vamos... Agora, vai ter que mudar até o final do ano, não sei, o ano que vem. Nós vamos ter que acertar isso aí. Eu entendi. Depois, entendeu? No final desse quadro que eu já vi, eu tenho outra pergunta. Oi. Depois eu complemento. Não entendi, vereador. Não, eu entendi a sua colocação. Senhor, você pode falar e depois, no final, eu já vi, eu vou fazer outra pergunta que eu estou vendo aqui nesse... Não, pode perguntar já, não tem problema. Pode perguntar. Desse quadro aqui? Esse quadro... assim, eu estou vendo aí os gastos 2027, 2028 nos departamentos cultura, urbanismo, agricultura. Isso. Né? Eu sou veterinário, eu sempre estive envolvido junto com a agricultura, com o meio ambiente. E aí eu pergunto, né? Depois, mais para frente, o que está previsto no PPA com relação à agricultura. E não só isso. Né? Quero saber se, na questão também de saúde, acho que é uma saúde pública, sim, se tem previsão no que diz a respeito ao controle populacional de cães e gatos. Boa pergunta. Eu vi que o
que o Amorim falou que teve uma reunião com a AMA, né? Que, aliás, vocês perguntaram, né? Da Suzana. Então, eu acho que é importante estar incluído. Viu, vereador, o PPA ele não abre tão analítico em termos de atividade e ações, isso vai ser contemplado na LOA, que é a lei orçamentária. Mas acho que quebrou alguma coisa para frente, sim, para ver quais são as atividades que estão dentro da agricultura, dentro da saúde. Sem dúvida, é uma boa pergunta. E assim, por questão de orçamento também, porque aí vai ter que... Isso Sim. vai precisar ficar previsto, né? Então, ó, E por isso que é importante, Vasque, a participação das associações, a participação popular, para essa interferência na audiência. A interferência na audiência vai nos trazer subsídio para a elaboração, principalmente da LOA. Então, gente, vê, ó, quanto deu a despesa aqui para 26? 58.410.000. Eu tenho uma reserva lá, aquela reserva de contingência, para é muito pouco, né? Algum socorro. Se a Receita não realizar, o que eu vou ter que fazer? Cortar despesa. Aí que é o duro, cortar despesa. Ninguém quer falar não para ninguém, é difícil. É o que você falou. Agricultura, gente, um município que está ligado à parte agro aqui, rural, né? Você falar em 486 mil reais no ano, é muito pouco. É quase nada para o município isso. Mas vamos lá, ó. Isso está reservado para o Legislativo 3 milhões. Aí quando fala, aqui não é nem departamento, depois ele vai quebrar por departamento. Lá está administração, segurança pública, por que foi deixado isso? Tem um projeto ou atividade do prefeito, que é a Guarda Municipal. Isso não chega nem, acho que a gente já pôs alguma coisa aí. É Guarda Municipal? É um projeto, é um estudo, gente. Isso não quer dizer que em 2026 vai ter a Guarda Municipal. Isso é uma coisa demorada, mas tem já um projeto para um estudo para isso aí. O projeto é Guarda Civil Municipal. Guarda Civil Municipal, né? Que está lá, segurança pública. Assistência social, em 2 bilhões. Agora, a assistência social recebe muito recurso do Estado. Não é isso? Recurso próprio também. Muita não, muito pouco, né? Mas tem, vai quebrando, você já tem os projetos, né? Eu queria chamar aquele projeto do Casa Transitória, como o projeto 7 Crianças, era 7, agora virou 5, né? Tem o projeto Artesanato, lá que vocês falaram, né? Então, tem algumas, no plano, já tinha algumas atividades, ações que estavam já são executadas. Tá? Vamos ver se mais para frente, Catarina, se ele vai abrir isso aí. Vamos lá. Não, ainda está lá no Legislativo, vai um para frente. Deixamos lá essa amortização de dívida em cargos, 730 mil para 26, 27. Mas a gente tem dívida aí com parcelamento do INSS que entrou aí. Parcelamento dos precatórios. Entendeu? A dívida, quando a gente fala de fornecedor, ela fechou no balanço, encerrou o balanço, já está contemplada no balanço. Ela não faz parte mais dos planos posteriores que nós estamos comentando. Ainda não quebrou ainda. Olha lá, quanto eu tenho de precatório para 2026? 2.700.000, gente. 2.700.000 de precatório. É quase uma receita de recurso próprio. Aí fica difícil administrar a despesa, a dívida que a gente tem com a receita que está recebendo. Perguntar, Marquinhos? Não? Pode. Voltando às despesas, a gente está falando em economia. A gente está numa discussão aí sobre o caminhão de lixo, né? Talvez se tivesse cortado esse caminhão de lixo, a gente não estaria pagando as contas. O caminhão de lixo está ficando caro para o município, né? E a pergunta é, vai continuar na gestão no ano que vem esse tipo de contratos ou não?
Vereador, eu não consigo responder. Sua pergunta é muito boa. E quando tem uma pergunta boa, tem que ter uma boa resposta. Não é da minha competência a decisão disso, né? É muito boa a sua pergunta. Eu não tenho uma boa resposta para dar para você agora. Essa resposta, vamos ver se o Amorim tem, porque é uma decisão aí de prefeito, chefe de gabinete. Você pode responder a pergunta? Tanto o caminhão de lixo quanto, não sei hoje, mas se não me engano, o pão escolar estava R$ 1,90 cada pão, né? Alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se vocês têm previsão de nova licitação para reduzir o valor. Pode repetir a pergunta, por favor? Que ótimo, então. Boa notícia. Até os que ficam a casa também. Kátia, mas o caminhão renovou o contrato, né? Por mais 6 meses. A indicação do prefeito, no caso. Pega o microfone. Então, para não ficar sem a população ter esse lixo coletado. E o outro caminhão não dá para ser usado por enquanto. Então, segundo o departamento, né, no CERM, foi solicitado que não teria como estar fazendo hoje essa coleta. Então, por isso, deveria fazer por mais um tempo, até ser resolvido se vai fazer mais algum tempo, se vai fazer um novo processo, porque foi falado questão de valores. Nós conseguimos reduzir o valor hoje. Quanto vocês estão pagando mensal hoje? O valor do quilômetro rodado, R$ 45,60. Desde quando foi feito o contrato, era 48. A empresa conseguiu 5%, né? Nós fizemos o termo aditivo, diminuiu-se o valor, porém, né, com um prazo maior, se for, né, não tiver como adquirir um novo caminhão ou fazer algo do tipo, vai ser feito um novo processo licitatório. Então, nesse caso, foi só para respirar e não deixar a população desassistida. Entendi. É porque nós tivemos até a menção do vereador Douglas, que ele disse que o outro caminhão está em funcionamento e poderia estar sendo usado no município de Piramboia, né? E nesse caso, o pessoal da administração pode responder. Não, a resposta é bem simples. É a responsabilidade de assumir o serviço de lixo. Porque a população não pode ficar sem o serviço. Se a prefeitura assume o serviço, a responsabilidade, ela assume dos veículos, do pessoal e do serviço em si. Se acontecer qualquer coisa com os caminhões e nós não temos como suprir com outro caminhão, nós não temos dotação financeira para isso, o que vai acontecer? O que aconteceu em Americana, numa transição de governo que eu participei, os lixos ficaram na rua e a população ficou desassistida. Então, o executivo acha prudente fazer o aditamento, nesse período de tempo, discussões, ver a solução junto, em parceria com o Legislativo, coisa que já está acontecendo, está se desenvolvendo isso. Então, não houve da parte do governo a negativa falando, não, nós não vamos fazer isso nem aquilo. Isso está exatamente igual à questão inicial nossa dos precatórios. Nós não temos opção de tomar uma decisão, de assumir o compromisso do lixo hoje. É muito pesado para o Executivo. Mas, com o aditamento e o serviço sendo executado, nesse período dá para se fazer qualquer tipo de discussão e decisão. O governo está aberto para isso, nunca fechou. Só que nós não podemos deixar o serviço. E nós não temos musculatura funcional, operacional, para assumir a questão do lixo, que é uma coisa muito importante e muito perigosa, a questão do saneamento básico. Então, essa questão do aditamento é a única opção que nós temos agora para continuar o serviço, tendo em vista que também foi pedido para se reduzir o valor, e aí entra a pergunta, o que vocês estão fazendo para sair desse limbo? Para cada fornecedor, e foi feito isso para o senhor João, que está aqui presente, um pedido para diminuição de qualquer que seja a coisa, para que nós tenhamos um fôlego, um pequeno oxigênio para aplicação. É o que se pode ser feito agora. Porém, teve essa diminuição e, o mais importante, continuidade do serviço. Nós não estamos aqui
falando que vai continuar com a empresa. Nós estamos falando que nós precisamos dela hoje, do ponto de vista de serviço municipal. Amorim, rapidinho, a dúvida, porque assim, nós já estamos em junho, terminando já quase em julho, e não poderia já ter sido feita uma nova licitação, porque assim, existem duas possibilidades, ou contratar a empresa ou assumir a bronca. Se a prefeitura assumir, teria que ter um concurso, de repente, para os lixeiros, para o motorista, mas partindo do lado que a prefeitura assume, por cálculos que eu posso mostrar para vocês, o preço do quilômetro cai de 45 para 17, 18 reais. Tá, no máximo, assim, operando no mais caro. E aí, então, não tem como fazer o concurso agora, não sei por algum motivo, mas não teria como ter já feito uma nova licitação e já iniciar de agora em diante. Eu teria uma resposta do ponto de vista não técnico. Daniel, você teria uma resposta mais contundente para o vereador? Porque é aquela questão, por que não fez antes? Tem vários fatores que não permitem o executivo fazer algo de licitação e contrato que envolve a questão até mesmo de serviço. Porém, eu peço a fala do Dr. Daniel, que ele pode contribuir de alguma maneira para esclarecimento. A pergunta seria por que não foi feita uma nova licitação, é isso? Na verdade, aí houve uma análise, até por parte do prefeito, né, de que se fizesse uma nova licitação, talvez o valor ficasse maior do que está hoje. Então, por esse motivo, foi decidido prorrogar o contrato que é vigente hoje. Né? Inclusive, não chegamos a fazer os 3 orçamentos. O prefeito fez um levantamento de quanto que era, né, de quanto que seria mais ou menos esse cálculo, e ele entendeu que esse contrato não está em um valor elevado, né, que é um contrato que ele é viável de ser prorrogado. E, na verdade, isso não há nenhuma irregularidade em prorrogar um contrato. O contrato ele tem um prazo de validade de vários anos, né, então ele pode ter a continuidade do serviço. Então, não foi feita uma pesquisa para saber desse valor efetivo quanto seria. Mas o prefeito fez uma análise e entendeu que seria viável prorrogar o contrato nesse momento, né? Até porque, senão, o contrato já teria que fazer um emergencial, talvez, para manter o serviço. Isso poderia onerar ainda mais. Um contrato emergencial sempre onera um pouco mais. Então, entendeu-se por melhor prorrogar esse contrato por mais um tempo e aí analisar melhor essa posição, se será feito no futuro por parte da administração, ou se será feita uma nova licitação para contratação do serviço. Né? Então, tem toda essa análise que tem que ser feita e não havia tempo hábil de fazer isso agora, então, por esse motivo, foi decidido prorrogar esse contrato. E, na verdade, foi conseguido até uma redução de 5% nesse contrato. Né? Então, além de não ter o reajuste que é previsto em contrato e é previsto em lei, a empresa ainda deu um desconto de 5%. Né? Então, conseguiu-se uma redução até de 5% nesse contrato. Então, por isso que foi mantido o contrato. Agora, pode ser que realmente, se a prefeitura assumisse o serviço, em alguma ficasse mais barato. Pode ser. Né? Eu não tenho esse estudo, então não posso dizer se fica ou não. Eu queria contribuir aí para a discussão no seguinte sentido. Como procurador jurídico do município e estudioso da área tributária, nas minhas horas vagas, e considerando sempre aí o interesse público, que me parece muito delicado nesse momento do ponto de vista financeiro,
talvez uma sugestão aí para uma discussão futura e aprofundada de uma coexistência de executivo e legislativo seja a criação da taxa do lixo. A taxa do lixo, ela já foi absolutamente discutida, validada e posicionada de maneira definitiva pelo STF. Ela tem toda a sua constitucionalidade referendada e posicionada ali no artigo 77 do Código Tributário Nacional. E seria, dentro desse contexto aí de receitas vinculadas, seu Eduardo, né? A sua preocupação, né, de receitas vinculadas, né? Eventual cobrança da taxa de lixo, a ser estudada por inúmeros critérios, teria como uma das grandes repercussões positivas, numa visão priorística, de ter justamente a receita vinculada. Porque o que seria arrecadado de taxa de lixo seria obrigatoriamente aplicado pelo município, justamente na execução e prestação dos serviços públicos relacionados à coleta e remoção de resíduos. Eu tenho o olhar jurídico, não tenho o olhar político. Obviamente que você onerar ainda mais o cidadão talvez não seja bom para ninguém aí, do ponto de vista aí político falando. Mas dentro desse contexto de contingenciamento de receitas, me parece que há um caminho interessante para de novo, uma coexistência de interesses aí entre executivo, legislativo e população. Eu tenho que onerar ainda mais os cofres municipais com receitas desvinculadas no que diz respeito a despesas com contratos de lixo, mas espera aí, por que eu não tenho uma receita adicional carimbada só para isso? Porque aí eu também livro uma parte do orçamento. Então fica como sugestão aí para eventuais estudos pelos vereadores, até o nosso dever interno, né, Amorim, no sentido de estudar a viabilidade e a necessidade da criação e estipulação, lógico, com detalhes mais específicos, valores, fato gerador e todas as consequências necessárias para definir a hipótese de incidência tributária correta para essa eventual e futura taxa do lixo. É essa a contribuição aí que eu queria fazer. Boa contribuição, João. Porque a gente tem a taxa também, né, dona Lúcia, a taxa da iluminação pública. É isso? Aí, não. Do Tribunal de Contas. Viu, Vasques? Aí tem que ser obrigatoriamente aplicado na iluminação pública, né? Eu trabalhei no Departamento do Meio Ambiente e desde aquela época o Tribunal de Contas já aponta, e não só o Ministério Público também, sobre a cobrança da taxa. Então eu creio que isso, no decorrer aí do mandato, vocês vão ter que colocar. Muitos municípios estavam cobrando essa taxa, né, João, junto com o carnê do IPTU, e não pode, isso aí é inconstitucional, né? O município andou perdendo. Estava cobrando a taxa de lixo no carnê do IPTU, isso não pode. Oi? Teve que tirar. Porque isso, a forma de cobrança pode ser equacionada e discutida, mas a existência dela, nesse momento de contingenciamento de receita, me parece muito relevante. E só para também evoluir na contribuição, nós estamos, sim, dentro dessa perspectiva aí de estudos alternativos de receitas, com olhos na COSIP. A COSIP é a contribuição social da iluminação pública, não é uma taxa, é uma contribuição social prevista lá no 149A da Constituição, que tem receita vinculada também. Então, todos nós, cidadãos de AEMB, que temos lá uma continha de energia no nosso nome, temos um valor específico que a gente paga diretamente na conta de energia, e isso é arrecadado pela concessionária e repassado, pelo menos em tese, né, dona Lúcia, para os cofres municipais. O ponto é que também, e aí muito provavelmente vocês vão ser chamados, os membros do Legislativo, a discutir isso em breve. Por quê? Hoje, pelo menos nos nossos estudos preliminares lá, o montante arrecadado a título de contribuição social de iluminação pública, que é uma receita vinculada, não é suficiente para arcar com os custos que o município tem na manutenção da iluminação pública, né, com postes, fios e demais acessórios necessários para isso. Certo? É isso que a gente até estudou a respeito dessa questão aí. Enfim, é isso aí.
Vai em frente. Vamos ver o que mais. Está difícil, não? Tem jeito. Bom, que ele traga ações do governo ainda. Acho que lá, acho que vai... A ANB cada vez mais feliz. Reformas e ampliação de prédios públicos. Função delegada, que a gente tem a função delegada, que seria atividade delegada, né? Que os policiais fazendo tem a aquisição, reserva de contingência, aqui está a reserva de contingência, depois tem a aquisição de imóveis, construção e ampliação e reforma do cemitério municipal, que está no programa aí, né, do governo. Revitalização da lagoa, também está no programa do governo, do Jairo. Difícil enxergar aqui, não? Construção e reforma, ampliação da unidade de saúde da ANB, também está contemplado. Construção e reforma, ampliação da, já foi, né, unidade da ANB. Construção e implantação de área para atendimento ao turismo, também está no plano de governo. Tudo algo que você perguntou, Arnaldo. Tudo isso projetado. Pode ver, o atendimento ao turismo está projetado para 2027. Tá? A reforma e ampliação lá da saúde, a saúde ANB Piramboia, tem 2026, 27, 28 e 29. Foi distribuído valores. Quero ver se eu chego lá para atender o vereador lá na parte da agricultura, né? Seguindo, implementação e requalificação de estrutura de embarque e desembarque, embarcações. Também está no plano do governo, né? Está no plano da educação. Construção e ampliação de sala de aulas. Não sei se a Vânia está aí ainda, tem um valor destinado, né? 261 para 26, 550 para 27, 828 e 929. Tem mais? Vamos lá. Manutenção. O Vasque, tem uma pergunta do professor Rafael. Por favor, professor. Boa tarde, seu Vasque, tudo bem? Tudo bem. Sobre as ações ali até a diretor do departamento não está mais aqui. Mas seria importante a gente registrar isso aí. Esses dias nós todos sabemos da situação de prédio, né, das escolas, enfim. Estou vendo aí nas ações, eu até esperei o momento oportuno. Nós temos a situação da Escola Governador Mário Covas, que é uma escola onde o prédio é compartilhado com o Valentim do Amaral. Aquele prédio é municipal ou estadual? Prédio estadual. Estadual, né? E nós temos uma grande demanda. Levando em consideração que nós temos aqui, hoje, inclusive, a distribuição de senhas, e daqui a 2 dias, salvo me engano, aí eu não estou acompanhando 100%, a entrega e o sorteio, né, amanhã, de mais 75 unidades habitacionais aqui em cima. Levando em consideração isso, vamos imaginar, já falei isso aí em outra situação, já ficou registrado, e eu vou repetir. Cria-se mais uma sala de aula automaticamente. Se fosse só uma, a gente dava um jeitinho, tá? Aí dava para fazer um puxadinho, não dá mais. Nós precisamos muito. É gritante a situação. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui. A Laide, estou certo? A escola aqui? A Laide. Precisamos fazer uma ampliação da Laide. Precisamos de algumas salas, a Carol conhece bem ali. Nós precisamos lutar. Lógico que não é fácil. Eu não estou dizendo que vai conseguir fazer com recurso próprio, não é sobre isso. Estou dizendo que nós precisamos ter uma atenção voltada, uma força-tarefa entre legislativo, que não é obrigação do legislativo, mas precisa em seus contatos, do Departamento de Educação, na figura da diretora hoje do departamento, a professora Vaninha, né, assim que ela prefere ser chamada, e precisa de uma atenção de todos os jeitos. Rafael, só justificando a saída da diretora, ela teve que fazer um atendimento urgente agora, eu liberei ela, talvez ela volte, mas qualquer coisa, nós passamos para ela ou respondo em nome dela. Na verdade, independente dela, porque hoje ela está ali, amanhã, nós estamos falando dos próximos 4 anos, eu não sei o que vai acontecer.
nem mesmo o que vai acontecer daqui a um mês. A situação da educação, no nosso caso, é gritante. Nós temos vários problemas, nós estamos tendo problema desde o começo. Mas, nesse ponto específico, no caso das ações, o que o governo, o que nós vamos poder colocar, o que nós vamos poder deixar programado para os próximos 4 anos, em se tratando apenas de escola, um prédio que nós precisamos para o governador Mário Covas, e precisamos também da ampliação, no meu ponto de vista, só pela situação da nossa região central aqui, com relação à criação dessa escola. Dá licença, respondendo, complementando, me desculpe a colocação, pode ser até um pouco grosseira, mas, analisando do ponto de vista de empresa, uma empresa que fatura 50 por ano, gasta 50 por ano e deve 100, me desculpem, está em RJ, recuperação judicial. Então, o que a população, o governo, tanto o legislativo como o executivo precisa entender é que, se fosse uma empresa, eu não queria uma ação de graça, porque, obviamente, está falido, porque se botar qualquer juro sobre os 100 milhões, em torno de 2 orçamentos de dívida, tem déficit todo ano, já que receita e despesa ficam zeradas. Então, o balanço da empresa é horrível, até para comprar um cinzeiro para ter numa sala. Então, desculpa, não há dinheiro, as demonstrações ali são claríssimas. Eu não sei como o legislativo e o executivo vão enfrentar essa situação. Para mim, não vejo como, não vejo possibilidade. A população tem que ser atendida. Com que dinheiro? Eu não estou falando nem mal, nem bem, nem do legislativo, nem do executivo. É uma constatação por tudo que eu vi aí. E me parece mais do que óbvio. Professor, a última coluna lá é o que foi deixado para a educação, para reformas e ampliação. 261 mil para 26, está difícil enxergar aqui, mas não consegui aumentar. 261 para 26, 550 mil para 27, 800 mil para 28, 900 mil para 29. Mas isso está o quê? Ele está condicionado ao recebimento da receita. Se a receita não vir, eu tenho que segurar o investimento. Agora, você tem toda a razão. A nossa educação precisa melhorar. Aí que vai ter que ter uma parceria com o Estado ou com o Federal, recurso para a gente investir na... Acabou sua força aí do microfone, mas aqui continua. Queria só complementar que a educação tem a sua própria dotação, sua própria atenção, diferente, talvez, de outros departamentos que vão ficar na fila esperando isso. Então, educação e saúde tem aquela chamada prioridade número 1. Só que as duas precisam de transporte, tanto educação como saúde. Então, nós estamos com uma atenção muito grande no transporte, e já está começando esse desempenho, porque a educação usa o transporte, mas tanto uma como a outra já tem a sua própria dotação e que já está planeado isso daí. Mas o Executivo está de olho em todos os departamentos, porque um departamento de manutenção, ele atende também educação e também atende saúde. Todos os departamentos trabalham entre si, obras também, que está aqui representando, todos. Então, a preocupação, qual a resposta do Executivo? Todas. Quando? Todo dia, todo momento, 24 horas por dia. Portanto, a pergunta, ela é uma excelente pergunta, e a resposta é essa, preocupação diária. Precisamos muito do Legislativo, como já estamos trabalhando em parceria, precisamos da ajuda de todos. O Executivo, ele governa para todos, com todos. Gente, sugestão, eu sei, não, lógico. Está registrado isso aí, está muito bem a sua sugestão. Deixa eu voltar a falar de novo. Eu não sou político, eu sou técnico. Eu não quero falar mal do governo anterior, né? Eu sou um técnico. Gente, eu quero deixar claro a situação do nosso município. Se não tiver uma parceria, Estado, o Estado vai ter que buscar recurso do Estado Federal, mas o Executivo
e legislativo, nós vamos morrer todo mundo, não vamos afundar. Se eu não estou conseguindo pagar 2.600.000 de dívida, que está no balanço, tenho aqui um credor que está reclamando que ele quer receber, lógico que quer receber. Se eu paguei o precatório, que era de 2024, eu estou pagando em 2025, eu não vou conseguir pagar o precatório de 25. Eu vou empurrar isso para 26. Eu tenho quase 1.700.000 de precatório. De 25 eu não vou conseguir pagar. Eu vou empurrar para 26. Se chegar dezembro eu não conseguir pagar a dívida, eu vou entrar com uma dívida já para 2026, com mais de 5 milhões de reais, gente. Que não está previsto no orçamento. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse ajuste? Dívida não entra no PPA, não entra na LDO. Olha a dificuldade do nosso município. Não quero entrar na parte política, não é meu papel. Ah, tem fornecedor que foi prejudicado? Foi prejudicado. Nós estamos tentando fazer a redução de custos? Sim, estamos tentando, sem prejudicar o atendimento do serviço público. Mas a dificuldade que nós vamos entrar em 2026, o Eduardo está com toda a razão. Hoje eu não consigo comprar um cinzeiro, não consigo comprar um parafuso, eu não posso. Por que eu não negociei a dívida? Porque eu não consigo oferecer nada para ele. Olha, eu vou te pagar 50 mil reais por mês, até o final do mês, do ano, ou começo do ano, eu liquido essa dívida. Não consigo assumir um compromisso de 50 mil reais com um fornecedor. Eu tenho vários fornecedores lá. Se eu não, o precatório de 2024, eu estou pagando nesse exercício. Assumir dívida de 24, que está nesse exercício. E eu tenho um precatório que reprova a conta do prefeito, que vence em 31 de dezembro, vence mais 1.800.000. Corrigido deve dar quase 2 bilhões para pagar de precatório. O que o jurídico vai fazer? Né, João? Vamos parcelar de novo. Oh, isso está com o Rogério, que está cuidando disso. Ele vai chegar em novembro, ele vai pedir o parcelamento, nós vamos pagar uma, duas parcelas e empurrar essa dívida para 2026. Então, o orçamento de 2026 já está comprometido. Como o orçamento de 2025, começamos comprometido. Como que eu vou equacionar a despesa do exercício com dívida do exercício anterior? Se a receita não é suficiente para pagar as despesas do exercício, quanto muito menos pagar a despesa que veio do exercício anterior. É o que ele falou, não sobra nada. Por isso que não teve a negociação ainda com os fornecedores. Ok, professor? Mas a sua sugestão, não, a sua sugestão é totalmente válida. É lógico, o que está deixando aí para manutenção e reforma, não é nada. O que você faz com, hein, Arnaldo, você que é engenheiro, tá, com 260 mil? Você não faz uma pintura nas escolas. Ele está falando que precisa ampliação, precisa ampliar, né, mais salas de aula, precisa. Quer falar alguma coisa? Certo? Então, eu só passo, gente, a dificuldade que está o executivo. Entendeu? Se não tiver uma união agora do legislativo com o executivo, vamos sair desse. A gente vai afundar. E é o município que está sendo prejudicado. Então, não estou entrando em questão política, não quero entrar em questão política, por que veio essa dívida? Tem que equacionar essa dívida. Não, o federal, não sei, ele deu um balão nos precatórios lá, não pagaram, e a gente não consegue dar o balão aqui. O Bolsonaro, quando estava saindo do governo, bilhões de precatório que ele jogou para os próximos exercícios e não aconteceu nada com ele. Vai o prefeito fazer isso. Não consegue, a gente não consegue fazer nada. Eu não sei como o nosso advogado conseguiu esse parcelamento, né? Não foi o João, foi o Rogério. Ele conseguiu, foi o que salvou a gente. Já estava com a CND bloqueada, com toda a dificuldade, ia bloquear a receita. A gente ia bloquear o recurso do Fundeb, qualquer tipo de convênio, já estava bloqueado, porque o nome estava no CADIM, não tinha CND, não conseguia novos convênios, né, dona Carol? Sim, né? Então, essa é a dificuldade na execução. Então, tudo bem falar, vamos entrar no 7º mês. Gente, eu sei que 6 meses é bastante coisa, mas não para equacionar
o resto a pagar que a gente herdou. Eu entrei no governo esse ano, então falando que a gente herdou isso aí. Tem que equacionar, tem que pagar. Mas não chegou o momento ainda de sentar e oferecer alguma coisa. Eu conversei tempo outro dia com ele. 60% da sua receita é do município, não é? Então, é uma paulada para ele. Eu sei que a margem no combustível é muito pequena. O núcleo dele é muito pequeno. Se ele fica com esse valor a receber, compromete todo o fluxo de caixa dele. Quer falar, Rodrigo? Fala aí. Fala, parceiro. Pode falar. Então vamos em frente, Catarina. Não chegou a agricultura ainda? Só achar lá no vereador, lá, você não vai falar. O Vasco não jogou, põe aí, pesquisa aí. Alguma atividade da agricultura. Cadê o vereador? Olha lá. Opa! Só... Não, está funcionando. Sim, mas só tem para causa animal? Implantação de políticas voltadas para causa animal também, está tudo da agricultura. Posso ler, né? Pode. Departamento de Agricultura, isso. Manutenção do Departamento de Agricultura e também implantação das políticas voltadas à causa animal. Aí, o vereador, lá naquele primeiro manutenção do Departamento da Agricultura, ele vai quebrar no elemento, no orçamento, que tem as atividades ou algum projeto. O PPA não contempla mais que isso. Então, naqueles... Oi? Para manutenção do Departamento de Agricultura, está 340 mil. Causa animal, 103 mil. Isso para 26. 27, ele vai para 355 e 106. 28, 370, 110. 29, 380 para manutenção. E 115, 113 por causa animal. Depois, no orçamento, que as ações são mais detalhadas a nível do elemento. Vamos seguir? Pode ir, vereador? Então, quais são as ações de governo, né? Atividade, operação especial e projetos. Já discutimos bastante isso, né? Os projetos aí, a atividade operacional, graças, acabou, né? Graças a Deus. Ainda não, eu falei, a gente não veio com o bolo pronto, estamos sujeitos ainda às sugestões que foram dadas, a gente tentar implementar. É de competência do Executivo, a elaboração das peças, competência do Legislativo, aprovar a peça, ou fazer emendas, né, Rodrigo? Ou não aprovar. Se não aprovar, o que vai acontecer? Vai executar 1/12 do exercício anterior, até chegar no acordo e aprovar o orçamento, né? É? Sim, mas se aprovou o PPA-LDO, aí o orçamento também é uma peça que já... Porque o PPA deu diretrizes para a LDO deu diretrizes para o orçamento. Se aprova o PPA-LDO e não aprova o orçamento, vai ficar uma incoerência, né? Mas pode acontecer. No governo federal, eles não aprovaram nem a LDO, nem a LUA. Foi aprovado só esse ano. Não, mas isso aí é competência de vocês, né? Analisarem. Vocês têm audiência também, é obrigatória, né? Vocês vai mandar o convite para a gente, né? Isso. Então, tem audiência, depois aprovação, emendas, né? Tem sujeito a emendas. Ficou contemplado também, que não pus aí, né? O prefeito está em contato com o Estado, a construção daquele viaduto. Não sei que parte que estava lá. Quer falar um pouco?
Não, mas está no PPA. Eles vão ver a construção. Tá. Podemos encerrar? Você mencionou que tem um projeto. Um projeto da construção de um viaduto, né? É isso. Eu acho que assim, encaminhando o projeto agora para a Câmara, aí os vereadores vão ter mais condições de ver o que está constando ali, e aí na deliberação que for ter, daí vai construindo alguma coisa em conjunto, as dúvidas que tiver. Fica a sugestão, se for o caso. Não, o projeto, porque a pesquisa até indica... Até de marcar aí, setor por setor, entendeu? Se for o caso. Viu, Rodrigo? Aí fica essa sugestão também. Eu vi que as pesquisas, principalmente eu acompanho muito a Comissão Nacional de Valores, a CNM, ela indica que as pesquisas indicam que os municípios que colocam o plano lá na campanha, o plano de governo na campanha, que coloca no PPA, facilita a captação de recursos depois. Então, isso facilita. Então, eu coloquei, não deixei nada para 26, nada para 27, nada para 28. Em 29, eu pus uma contrapartida de 300 mil. Por quê? Vai ter que correr atrás do recurso. Aí o Estado que vai decidir, não, é viável, não é viável, porque esse viaduto, como passa numa rodovia estadual, é 100% estadual. Nem contrapartida existe. Agora, aí vai ter que ter até uma audiência pública. Não, esse é um caso muito específico, né? Esse projeto específico, assim, a questão do viaduto é. Mas respondendo essa pergunta do Rodrigo, qualquer que seja o projeto do Executivo, tem muito interesse de enviar para o Legislativo naquela fase ainda do anteprojeto. É muito interesse porque acaba terminando no Legislativo. Para que não tenha nenhum elemento surpresa ou coisa parecida, nós queremos trabalhar já no anteprojeto. Exatamente. Até, Rodrigo, eu gostaria de... E não esqueçam o que o professor Rafael falou, hein? Essa questão da unidade escolar. Eu queria adiantar um negócio já desse exercício. Veja bem, o Arnaldo está até aqui. Em 2024, veio um recurso da Caixa Econômica Federal, né, Arnaldo? Pavimentação. Foi feita a contratação da empresa para fazer a pavimentação. Quando elaboraram o contrato com a empresa, não empenharam, não teve um empenho global, não passou como resto a pagar. Foi pedir, quando veio o recurso da Caixa, pediu a dotação orçamentária, vocês aprovaram, está lá no orçamento. Daí eu falei, pô, mas tinha dotação orçamentária? Por que não passou empenhado? Não passou empenhado. Por quê? O recurso veio no final de dezembro, né, dona Lúcia? Acho que no final de dezembro, encerrando o exercício, não fizeram empenho. Bom, a situação que eu estou. Começou outro exercício, a dotação que dia em 24 zero, começa a vida nova em 2025. A empresa concluiu o serviço, o Arnaldo atestou a planilha, ela emitiu a nota. Chegou lá, eu não tenho a dotação orçamentária para pagar. Por quê? Eu tenho dinheiro na conta, então eu já estou adiantando. Eu vou mandar um projeto de lei para vocês do recurso que entrou lá em 2024 para fazer a dotação orçamentária, para a gente pagar esse compromisso em 2025. Porque ele chegou no final do ano, né? Acho que 18 de dezembro, alguma coisa desse tipo. Então, na hora que chegar o projeto aqui, você vai falar, pô, mas o que é isso? Um convênio em 2024? Então, aconteceu tudo isso. A gente vai colocar isso na justificativa e tal, e vai ter que pedir essa dotação. É um recap federal, Caixa Econômica, fonte 5. O dinheiro está na conta, não consigo pagar porque não passou empenhado, tenho que fazer um empenho agora. Tá? Mais alguma coisa? Encerrado? Pode? Você encerra? Fica aqui perto de mim, queremos agradecer ao nosso professor, palestrante e técnico, a presença de todos todos os munícipes que participam pelas redes sociais, que fica registrado essa nossa audiência como uma grande colaboração de todos para um excelente projeto. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.